Bom, pessoal, voltamos aí então com a nossa aulinha, né? Falando sobre o Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, que nessas eleições de 45 saiu vitorioso com 55% dos votos válidos, enquanto que o brigadeiro Eduardo Gomes ele saiu com 35%. E aí nós temos a famosa musiquinha que é lançada a respeito do brigadeiro. Escutem ela, pessoal. Brigadeiro, nunca falei em marmiteiro, e sem intenção, novo Borg. Então aí nós temos a musiquinha, né, a respeito deles. E quem foi Eurico Gaspar Dutra, pessoal? Quem foi esse presidente da República que governou o país de 1946 até 1951? Fiz alguns levantamentos aqui para vocês, tá? O Eurico Gaspar Dutra, ele nasceu ali ao final do período imperial, ele nasceu durante o Império e em toda a sua carreira ele ficou conhecido por ser um militar que seguia as regras, né, um militar bem rígido e também responsável por livros de treinamentos e estratégia. Participou da revolta da vacina de 1904, que lhe rendeu um ferimento no olho e inclusive a expulsão da corporação, e posteriormente ele acabou sendo absolvido e voltou de novo à mesma instituição. Depois ele atuou contra a revolta tenentista em 1920 aí em diante, né? Nós vamos ter as revoltas tenentistas de 22, tanto a de 22 quanto a de 24 de Luiz Carlos Prestes, e ele também acabou lutando pela legalidade do governo de Washington Luiz contra a Revolução de 1930. Mas aos poucos o Eurico Gaspar Dutra vai se mostrando um militar que seguia as regras, né? Um militar que acabava se moldando às regras. Foi convidado para o governo getulista, mesmo tendo atuado contra a Revolução de 1930. Atuou contra a Revolução de 1932, atuou contra o movimento comunista de 35 e em 36 acabou sendo convidado para ser ministro de guerra de Getúlio Vargas. Articulou o autogolpe de Getúlio Vargas, né, em 1937. Ele vai articular esse autogolpe, que era a ameaça fascista, né? A farsa da ameaça comunista, pessoal, não fascista. A farsa da ameaça comunista. E a partir de então, ele, como ministro de guerra de Getúlio Vargas, acabou modernizando, reorganizando e acabou tornando o exército mais exigente. Inclusive, nesse momento, vale ressaltar aqui a vocês que ele vai colocar o seu cunho preconceituoso dentro do exército, como é visto nessa fala de Nelson, nessa citação de Nelson Werneck. Escutem o áudio aí, pessoal. A inscrição de pessoas de cor, negros ou mulatos, de filhos de estrangeiros, de filhos de pais que exercessem atividades humildes artesanais ou proletárias, de candidatos pertencentes a famílias cuja orientação política inspirasse suspeitas, de judeus, de filhos de casais desquitados, desajustados ou cuja conduta, particularmente do membro feminino, discrepasse das normas morais e de não católicos. Fechem-se
as aspas. Esse foi o nosso presidente Eurico Gaspar Dutra, o poste de Getúlio Vargas, né? Segundo Lilian Schwartz, um indivíduo ambíguo que aos poucos vai rompendo com esse getulismo. Ao assumir o controle do país, logo que assume, nós não teremos a atuação dele em nenhum momento na elaboração da Constituição de 1946. De certa forma, ele foi um governante que permitiu a Constituição ser elaborada sem nenhuma interferência. Inclusive, depois nós vamos ver que ele, né, Eurico Gaspar Dutra, ele se vangloriava porque dentro de sua gestão não havia nenhum preso político e ele não interferiu em nenhum momento na vida das pessoas, né? Porque ele era um governante que dizia: tá no livrinho? Ou seja, ele chamava a Constituição de livrinho. Tá no livrinho? Se tá no livrinho, então pode. E aí ele não atuava diretamente na vida dessas pessoas. A nova Constituição, que foi elaborada em 1946, ela ficou conhecida pelo seu liberalismo econômico, conservador, mais o conservadorismo, né? Nós vamos ter a República Federativa Presidencialista, volta-se novamente o voto secreto e universal, excluindo-se os analfabetos, soldados e os cabos. Os sindicatos voltaram a ser atrelados ao governo com restrições a greves. O mandato presidencial passou a ser de 5 anos e nós tivemos a liberdade partidária. Voltando um pouquinho mais acima aqui, pessoal, dentro de sua gestão é interessante nós vermos que o Eurico Gaspar Dutra ele vai interferir no funcionamento dos cassinos e dos jogos de azar. Inclusive há vários relatos em cima dessa sua atuação, né? Várias histórias. A primeira história é que ele diz que esses cassinos, entre eles o mais famoso, que era o cassino da Urca, né? Esses cassinos, eles iam contra a moral do povo brasileiro, tá? Um outro ponto é que se levantou aí é que esses cassinos eles eram fundamentais para levantar ou angariar fundos para a campanha das eleições de Getúlio Vargas, na próxima eleição. Mas a história mais famosa que se tem é a atuação que Dona Santinha, ou seja, a sua esposa Dona Carmela, como ficou conhecida como Dona Santinha, tá? Dona Carmela, ou o seu pseudônimo, né, o seu apelido, Dona Santinha, tinha de atuar diretamente na vida do Eurico Gaspar Dutra, conhecida pela sua rigidez conservadorista e o seu catolicismo fervoroso. Diziam inclusive que Dona Santinha tinha fortes atuações sobre Eurico Gaspar Dutra. Entre esses pontos nós temos até hoje lá no Palácio da Guanabara um espaço que foi criado para Dona Santinha, né, uma ala lá religiosa, um espaço religioso que, segundo algumas fontes históricas, Eurico Gaspar Dutra criou para ela, para que naquele espaço fosse um espaço reservado para suas religiosidades, ok? Para sua manifestação religiosa. Beleza, pessoal? Coloquei aqui para vocês também, turminha. Vejam, como o governo de Eurico Gaspar Dutra ele vai romper as relações com a União Soviética, ele, ao mesmo tempo, lembrem que o Eurico Gaspar Dutra era aquele governante que sabia se alinhar com o tempo, né? Ele sabia se moldar no jogo político. Então ele rompeu as relações com a União Soviética. Por quê? Porque ele se alinhou internacionalmente com os Estados Unidos. Uma relação que, inclusive, muitos historiadores dizem que foi uma relação de alinhamento subserviente, porque para o Brasil em nada foi vantajoso. Pelo contrário, esse liberalismo econômico e alinhamento com os Estados Unidos fez com que o Brasil esgotasse as suas reservas financeiras conquistadas durante a gestão Vargas, que seriam utilizadas para a construção de indústria nacional, para o parque industrial nacional.
Com isso, nós teremos a retração da indústria nacional, um endividamento e um arroxo salarial que irá descontentar os trabalhadores. Voltando a falar desse alinhamento internacional com os Estados Unidos, o que o Eurico Gaspar Dutra fez? Ao romper as relações com a União Soviética, ele faz isso porque, caso houvesse um conflito armado entre Estados Unidos e a União Soviética, ele precisaria também estar ao lado dos Estados Unidos. E com isso, no Brasil não poderia existir nenhum tipo de agremiação, instituição ou até mesmo partido político que estivesse ligado a Moscou, que estivesse ligado a esse tipo de pensamento, né? Com isso, em 1947, nós teremos, depois do avanço dos movimentos grevistas, nós teremos o STF decretando a suspensão do PCB e o fechamento de sindicatos. Nesse aspecto, pessoal, é interessante que aqui nós temos dados. O PCB ele tinha em torno de 150 mil filiados, ele havia conseguido eleger 14 deputados e um senador, que foi o Luiz Carlos Prestes. Dessa forma, nós teremos o Brasil alinhando internacionalmente com os Estados Unidos e rompendo as relações com a União Soviética. E aí vem uma musiquinha de novo para vocês, retratando esse momento da história do Brasil em relação a Luiz Carlos Prestes. Escutem aí a musiquinha, pessoal. Todo mundo diz que sofre nesse mundo, mas o Luiz Carlos Prestes sofre mais quando quer fazer comício, nega uma autorização, e vem do sonho ele canta essa canção. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até Moscou, tão judiando de mim, vou me deixar o Italim. E aí nós temos então um trechinho da musiquinha destinada carinhosamente a Luiz Carlos Prestes, né? Em 1947 nós teremos, nessa relação, nesse alinhamento internacional com os Estados Unidos, nós teremos a criação do TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, onde o Brasil vai se alinhar subservientemente aos Estados Unidos. Em 1949, a Escola Superior de Guerra ela é criada para a formação do oficialato com a mentalidade anticomunista, tentando dar uma guinada e superar todo o descontentamento por parte dos trabalhadores, superar essa inflação e tentar fazer o Brasil voltar a produzir, né, voltar a crescer. Nós teremos um plano desenvolvimentista sendo criado pelo Eurico Gaspar Dutra, um plano desenvolvimentista que quase nem saiu do papel, ele não teve tanto êxito assim. E tem esse plano desenvolvimentista que ficou conhecido como Plano SALT, voltado para saúde, alimentação, transporte e energia. Nós teremos nesse aspecto o único ponto mais expressivo aqui, que é a pavimentação da Rio-São Paulo, que inclusive leva o seu nome, que é a rodovia Dutra. Assim terminamos a nossa aulinha sobre Eurico Gaspar Dutra e espero vocês na próxima aulinha, pessoal. Um beijão, tchau, tchau.